Olá, boa noite. Que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando a tua vida, o teu lar e o teu coração ou aonde quer que você esteja. Hoje nós vamos falar, aliás, da nona essência do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, conforme nós temos falado, tem 9 essências. E a última essência, a nona essência, é domínio próprio. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Este talvez seja o mais difícil, de ser produzido, mas o mais necessário na vida de um cristão ou de qualquer pessoa que queira chegar a algum lugar. O domínio próprio tem a ver com a disciplina. Então, todos esses frutos, você como uma árvore, você vai produzir o fruto do Espírito. Então, todos esses frutos, eles são gerados pela atuação do Espírito Santo, porém, tem a parte que nós devemos fazer para que este fruto seja um fruto saudável e venha de fato a aparecer na nossa vida. Então, domínio próprio vai precisar de uma disciplina, Então, amor, por exemplo, você escolhe. Alegria, você também escolhe. Paulo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Então, quer dizer, embora eu tenha sido entristecido, eu não vou me entregar à tristeza. Então, eu vou ver ou trazer à memória aquilo que me traz alegria. Então, quando eu estou no meio de uma tribulação, no meio de uma tentação, eu vou trazer à memória aquilo que me traz alegria, que me traz paz, que me traz paciência. Eu vou lembrar das promessas de Deus, eu vou exercitar a minha mente na salvação, eu vou pensar todas as coisas que o Senhor prometeu, e isso vai então me fortalecer. E o domínio próprio, ele também é uma escolha. Eu posso escolher ser bom ou escolher ser mal. O Espírito de Deus, ele vai atuar na minha vida, me dando a capacidade de produzir a bondade. Mas produzir a bondade é uma escolha minha. Ninguém consegue, o Espírito de Deus não vai forçar ninguém a obedecê-lo. O Espírito de Deus não vai forçar ninguém a escutá-lo. Então, o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, ele pode ser resistido, ele pode ser apagado e ele pode ser entristecido. Então, as minhas escolhas talvez vai provocar esse tipo de ação ou reação do Espírito de Deus na minha vida. Então, quando o Espírito de Deus ele tem essa atuação na minha vida e eu desejo, então eu vou passar por esse tempo de disciplina. Ele me dará o discernimento, ele me dará a capacidade, mas esta é uma escolha minha. O domínio próprio, ele é algo que eu tenho que entrar numa disciplina para me dominar. Eu tenho que entrar numa posição contra a minha carne. Se você pegar o contexto deste texto que nós estamos falando,
no versículo 16 deste contexto, diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então aí está já uma condição para que o Espírito de Deus venha produzir. Eu tenho que escolher viver em Espírito. Aí Paulo, no versículo 17, ele fala: porquanto a carne luta contra o Espírito. Que carne? A tua carne, a minha vontade carnal, a tua vontade carnal. Ela luta contra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele está habitando em mim e ele quer então me levar a conhecer Jesus, e ele quer fazer a limpeza para que a minha comunicação com Deus, com Jesus, não seja obstruída. Então a carne luta contra o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, o que de fato você quer é aquilo que você vai aplicar o seu coração. Então, se você quiser agradar a carne, de maneira nenhuma você vai produzir o fruto do Espírito. Mas se você quiser agradar o Espírito de Deus, agradar a Deus, então o Espírito de Deus te dará força e a capacidade para produzir o fruto do Espírito. Então essas coisas serão vistas em nós quando nós nos dedicamos, nós nos entregamos ao mover do Espírito na nossa vida. Então, domínio próprio é quando você consegue se abster de coisas que agradam a sua carne, coisas que às vezes agrada outras pessoas e não agrada a você, você vai conseguir fazer. Há uma coisa muito difícil, mas porém tão comum acontecer no meio dos cristãos, é inimizade, obras da carne, emulações. Então esses atritos, essas facções que existem em muitos segmentos, tudo isso reflete a obra da carne. Nós vamos, no próximo vídeo que formos fazer, vamos falar dessas coisas, mas agora nós estamos falando do domínio próprio. Então, para o domínio próprio exige disciplina. Não tem como ter domínio próprio ou domínio de si se não for pela disciplina do que fala, disciplina do que pensa, disciplina do que faz. Eu quero pegar um texto aqui das Sagradas Escrituras para jogar luz naquilo que eu estou falando aqui em Hebreus, no capítulo 5. Vou pegar o texto certinho aqui para você saber. Versículo 13 e 14 do capítulo 5 da Epístola aos Hebreus. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Aqui, o exercício constante da fé. Então, não é usar a fé só quando está em apuros,
só quando precisa de alguma coisa, mas o exercício constante da fé para que o meu homem interior seja moldado na imagem de Cristo. Isso tem a ver com disciplina. Exercício constante da fé requer domínio próprio. Eu preciso tomar posições com relação às minhas atitudes, palavras e pensamentos para agradar ao Senhor, ir em direção ao Senhor, para andar ou viver no Espírito, né? Aqui o versículo final, né? Aliás, o versículo 25, nós estamos lendo aqui o versículo 23, mas o 25 é assim: se vivemos em Espírito, ou seja, se nós já temos a vida do Espírito em nós, do Espírito de Deus em nós, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, andar sob a direção do Espírito é mais profundo ou mais necessário ou mais íntimo do que apenas ter vida espiritual. Quando eu estou andando na direção do Espírito, é porque a minha carne está submetida então a minha vontade carnal está submetida ao meu espírito. E aí então o Espírito de Deus vai me direcionar, vai me conduzir para que eu possa produzir o fruto do Espírito por completo. E isto requer domínio próprio, requer disciplina, exercício, e isto é constante. Então, é muito mais do que você ter um Deus que te abençoa, é muito mais você ter um Deus que te livra, é muito mais você ter um Deus que te protege. Isso é um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento com Deus, de viver e sentir a sua presença, de experimentar. E andar em espírito requer disciplina, domínio próprio. Isto é mais fácil falar do que fazer, mas eu quero dizer, é possível. Nós podemos cair, nós podemos nos descuidar, escorregar, mas quando temos o desejo de viver, de andar em espírito, de andar sob a direção do Espírito, isso é possível. E o Senhor é o que mais quer que isso aconteça, mas nós devemos desejar isso também, nós devemos querer produzir o fruto do Espírito. Então, meu amado e amada irmã, irmão, você que assistiu às 9 essências do Espírito de Deus durante esses dias, que esta palavra, que este breve estudo tão simples possa servir de incentivo, de alento para o teu coração, para que você tenha uma vida mais afinada com a presença de Deus, afinada com o relacionamento com Deus. Não é o barulho, não é a força humana. A Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, saiba que se submeter ao Espírito não é uma coisa fácil, mas não é impossível. Não é uma coisa ruim, mas exigirá disciplina, domínio próprio. Que Deus
abençoe a sua vida, que esse tempo tenha sido útil e abençoador para você. Deus abençoe.